Vocês podem se sentar, tá? Está todo mundo sentado mesmo? Quem teve aqui ontem, levante a mão. Quem não teve ontem, quem não teve ontem, não perdeu grande coisa. Tá bom. Meu nome é Lauri de Melo, sou casado, moro em Palotina. Palotina é uma cidade criada pelos padres palotinos da congregação São Vicente Palote. Sou casado, tenho 2 filhos, o Wander e a Manuela. Como disse ontem, tenho 2 netas, uma se chama Xandara, a outra se chama Cândara. A Xandara e a Cândara. Estou aqui hoje para falar de algo extraordinário para vocês, que é o dom de Deus, que é a reverência a Deus. A palavra que me deram, Filipenses 2:10. Eu não vou trabalhar essa palavra, mais uma outra palavra que vai dar todo o sentido, porque Filipenses 2:10 todo mundo sabe de cor, né? Diante de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. É ou não é? Eu, quando prego essa palavra lá na minha diocese, eu falo assim: diante de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, nos infernos, menos na diocese de Toledo. Você acredita que na minha diocese é o único lugar que o pessoal não se ajoelha na hora da consagração? Eu já viajei esse Brasil todo. Aí eu perguntei para o pároco. O pároco, o Brasil todo se ajoelha? Não, o bispo que pediu para não se ajoelhar. Aí o bispo mudou para a diocese de São José dos Pinhais, lá que é grudado com Curitiba. Eu fui pregar lá, o mesmo bispo, todo mundo se ajoelha. Aí eu fui entender por trás, que a maçonaria estava por trás de tudo. A minha diocese não se ajoelha. Tem lugar que é proibido se ajoelhar na hora da consagração de Jesus. Você acredita num troço desse? Eu me ajoelho, mas nem que me arranque para fora. Se quiser me expulsar, me expulse. Mas vai me expulsar, eu de joelho. Eu de joelho aqui, ó. É Jesus, é a palavra que mandou. Quero ver se influência de maçonaria vai me proibir de se ajoelhar diante de Jesus. Porque se eu não me ajoelhar aqui na terra, um dia eu vou me ajoelhar diante dele. Estava falando por irmão, eu tive a honra de pregar com uma mulher chamada Glória Apolo. Alguém conhece a história da Glória Apolo? É uma mulher que morreu, ficou 3 dias no inferno e voltou. E ela, quando ela foi, ela recebeu um raio na cabeça e não morreu, você acredita? Ela usava DIU. Ela tinha os seios, tudo feito, né? Ela é que nem as mulheres de Palotina, na minha cidade. A minha cidade é uma cidade muito rica. Falei ontem, né? Meu grupo de oração tem 110 servos. E daí tem a senhora entender bem, eu não chamei as senhoras ontem de velhas, não. Falei ovelhas, que é as ovelhas mais velhas do grupo. Ovelhas. Entendeu? E como o povo tem muito dinheiro lá, então aquelas alemãs, aquelas polacas, aquelas italianas lá, não tem onde gastar, começa a gastar no corpo. Outro dia eu estava num velório, tinha uma senhora lá, que ela vai esticando tudo assim, e chega uma hora que ela não muda mais o negócio, ela está sempre assim, ó. Aí aqui o beiço aqui parece que um marimbondo picou, né? E dá aquela inchada no beiço, né? Fica assim, ó. Aí eu tô num velório assim, ela chegou, eu tô aqui rezando pro morto, né? Eu tô aqui, ela chegou. Que triste, né, seu Lauri? Eu falei assim, ó, tá rindo ou tá chorando? Perde a expressão, não tem mais expressão. Diante de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Se você não dobrar aqui, um dia você vai dobrar. E aí, eu tenho uma frase que eu tenho usado muito, presta atenção! Eu tenho usado muito essa frase, tenho levado muita gente para a Santa Missa.
Eu chego para os caras e falo, você vai na missa? Fala, é quando me dá vontade. Tem um que falou assim, que fazia 20 anos que não ia. Ele está indo todo domingo. Eu falei, irmão, você não tem 1 hora por semana para dar para Jesus, você quer morar a vida eterna com Ele? Todo domingo ele chega, viu, estou na missa. É uma coisa sem nexo, você não tem 1 hora para dar para Jesus por semana, porque a igreja católica, se tem uma coisa que ela não é pesada para ninguém. Aliás, é até leve demais para nós. Assistir a missa aos domingos, dias de guarda. Confessar uma vez por ano. Você vê que confessar uma vez por ano, irmão. Eu confesso cada 15 dias, 20 dias. E quase arrebenta o padre e fala, como é que você consegue em 15 dias fazer tanto pecado, irmão? Ah, pois é, né? Outro dia eu fui confessar com um padre. Sabe aonde o bichinho perdeu as botas? Era um pouquinho para frente, onde ele perdeu as meias. O padre era um polaco que tinha conhecido João Paulo II no seminário. Ele atendia a confissão assim, com um catéter na veia e uma cama, caso ele fosse morrer, ele já deitasse. Aí eu cheguei na choradeira e falei, pá, por que tem umas coisas, padre, que, rapaz, tem uns pecados aí que a gente confessa toda vez. E é uma luta a gente não quer. Ele olhou para mim e falou, Chabre, quando você vai parar com essa luta? 5 minutos depois que você morrer. 5 minutos depois ainda o capeta vai te atentar, vai querer levar você para o inferno. Eu tenho um amigo meu da cidade de White Duck. Entenderam? Fala lá. Pato Branco. Aí, ó. Lá da cidade da Bozena. Ele morreu na pandemia. Também. Morreu. O Ricardo é uma benção. Desde os 16 anos ele serve o Senhor. Ele tem muita moral com os bispos. O padre é um cara que nunca deu problema para a igreja, sabe? E ele morreu na pandemia. E aí eu falei para ele assim, irmão, nós rezamos um pouquinho para você, hein? Não se preocupe. Não precisa nem falar, eu vi tudo. Eu vi tudinho. Irmão, o anjo do Senhor levou ele assim, ó. E ele passou dentro de uma caverna, a caverna era cheia de furinho, cheio de furo. Cada furo tinha um capeta tentando pegar ele. Aí quando ele subiu da órbita assim, ele viu assim, sabe a fogueira quando começa a soltar as faíscas? Aquelas faíscas de fogo assim. Ele perguntou para o anjo, o que é isso? Ele falou, a oração dos teus irmãos. Então, meu irmão, quero dizer uma coisa para você. A nossa oração sobe até o céu. Aplauda a Deus. Pode aplaudir. Força. Dá para ser com mais vontade? Força. Aleluia. Os caras vão falar, esse cara é coach. Eu amo os coach. Se eu pudesse. Irmãos, quero que você pegue a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 3. Geraldo, você fala que eu atraso e ter um relógio aqui na minha frente. Êxodo capítulo 3. Irmãos, eu lembrei agora, eu gosto sempre de começar com um testemunho, né? E eu quero dar um testemunho para vocês. Eu acho que eu até já dei lá na outra cidade.
de uma mulher do grupo de oração, que ela de 5 em 5 minutos ela dava um grito no grupo de oração. O grito dela era sempre o mesmo: Deus é fiel. Estava o pessoal rezando: vem Espírito Santo. Ela: Deus é fiel. Então repita comigo assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Fala para o irmão que está do lado: é só você que não é. Agora só as mulheres comigo: Deus é fiel. Só os machão bonito: Deus é fiel. Ai, uma salva de palmas para esses homens maravilhosos, gente do céu. Que coisa mais linda esses homens. Nota 10 para os homens. E para as mulheres 1000, como sempre, né? Aí, meu irmão, ela ficava no grupo de oração, assim o povo estava: vem Espírito Santo. Ela: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aí até que um dia ela foi na padaria, chegou lá, presta atenção, o coordenador estava lá. Quando ela viu o coordenador, ela já gritou: Deus é fiel. O coordenador falou: Dona Maria, eu sei que Deus é fiel, mas não precisa gritar, o nosso Deus não é surdo. Ela falou: eu não sou muda, deixa eu gritar, Deus é fiel. Aí ela olhou o padeiro, o seu Antônio, o padeiro sempre é o seu Antônio, né? Olhou para o seu Antônio e falou: seu Antônio, o meu Deus é tão fiel, tão fiel, tão fiel, que se você for lá no meu grupo de oração, o meu Deus fiel vai te curar desse câncer que foi diagnosticado faz 60 dias, e você não contou nem para tua esposa, nem para as tuas 2 filhas. O seu Antônio começou a chorar. Como é que ela sabe? Eu não contei isso para ninguém. Aí o coordenador falou: não, a Dona Maria é de Deus. Dona Maria é uma mulher de Deus. Ah, deu mais corda para Dona Maria. Dona Maria baixou para 3 minutos. O povo estava lá: a alegria está, né? Ela dava um pulo do nada assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Aí, irmão, o coordenador não aguentou mais. O coordenador chamou ela aqui e falou: Dona Maria, chega no fundo dos bretes aqui, preciso conversar com a senhora. Ela chegou e falou para o coordenador: pode falar comigo, filho, mas antes eu quero dizer uma coisa para você. E ela falou: é sobre esse Deus fiel que eu quero falar contigo. A senhora vai matar as ovelhas de susto. A senhora está assustando as senhoras, as crianças com esses gritos. Dá para a senhora parar de gritar? Ela chamou ele e falou: presta atenção agora. Fica sério, muito sério o testemunho. Ela falou: filho, eu fui casada durante 7 anos, eu não podia engravidar. Eu clamei ao meu Deus fiel que me desse a graça de engravidar. E quando eu clamei ao meu Deus fiel, eu senti o meu corpo transformar. Eu estava grávida e eu dei à luz uma menina, que era a menina dos meus olhos. O profeta Ezequiel vai dizer que você é a menina dos olhos dele. Só que quando essa minha menina tinha 7 anos, ela foi acometida de um câncer chamado leucemia. E eu levei para o médico da minha cidade, o médico da minha cidade falou: não tem jeito, ela vai morrer, a tua filha. Leva para Ribeirão Preto para fazer um tratamento paliativo. Eu levei a minha filha para Ribeirão Preto e vi o sonho da minha vida, a promessa do meu Deus fiel morrendo na minha frente. Até que um dia, o doutor me chamou e disse: Dona Maria, eu vejo que a senhora está rezando bastante por aqui, eu vejo que a senhora é de Deus. Eu preciso que a senhora assine os documentos para mim, porque todo o remédio que nós demos para a tua filha, o corpo dela rejeita. Vamos dar uma chance para alguém que tem a chance de viver. A tua filha não vai viver mais. Ela começou a chorar. Quem é mãe aí? Levante a mão. Imagine. Você tem que assinar um papel que a tua única filha, a promessa de Deus, vai morrer naquela noite. Ela assinou os papéis chorando e disse para o doutor assim: só quero dizer uma coisa para você. O meu Deus é fiel.
A dona Maria voltou para casa, chorou a noite todinha sem parar. Outro dia, 5 horas da manhã, ela chegou correndo no hospital. E a secretária disse: dona Maria, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. E ela disse assim: eu sei, eu só vim buscar o corpo da minha filha. Eu já assinei todos os papéis ontem. E ela falou: não é isso, é que o corpo da sua filha sumiu. Nós temos com 4 equipes procurando o corpo da sua filha aqui. A senhora espera um pouquinho. Fala isso para uma mamãe. Ela entrou correndo pelos corredores, ela corria, ela gritava, e o pessoal: dona Maria, a senhora não pode gritar aqui. Ela correndo, até que chegou um ponto que ela não aguentou mais. Ela caiu por terra de joelho e falou: meu Deus fiel, me dá pelo menos a chance de me despedir do corpo da minha filha. Quando ela falou isso, ela viu uma perninha que passou correndo numa porta, e mãe é mãe, né? Ela falou: é a perna da minha filha. Ela abriu a porta e caiu de joelho. Quando ela caiu de joelho, era a filha dela. A filha dela veio correndo e ela começou a chorar copiosamente. A menina disse: mãe, não chore, mãe. Ontem à noite, mamãe, era por volta da meia-noite, o médico plantonista entrou no meu quarto e disse: filha, eu vou colocar um remedinho no seu soro. Você vai fazer uma viagem muito longa, você nunca mais vai voltar. Colocou um remedinho no meu soro, desligou a luz e fechou a porta. Quando ele fechou a porta, eu senti o meu coração parar de bater. Eu senti o meu ser parar de existir. E com a última força do meu ser eu pensei: cadê o Deus fiel da minha mãe, que ela gritava de 3 em 3 minutos lá no grupo de oração? Quando eu falei isso, mamãe, entrou um homem pela porta do quarto, todo de branco. O rosto eu não vi não, porque brilhava mais do que o sol do meio-dia. Me deu um copinho de água e disse: filha, toma esse copinho de água e depois saia correndo pelos corredores, vai brincar com as outras crianças. E amanhã cedo, quando a sua mamãe vir buscar você aqui, fala para ela que quem esteve aqui foi o Deus fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Quem não é fiel é nós. Então quero que você pegue a palavra de Deus em Êxodo 3, que diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Herobe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava a sarça, ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir do Egito para uma terra espaçosa, uma terra onde mana leite e mel, onde habitam os cananeus, os hiteus, os amoreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus e os corintianos. Agora eis que os clamores de Israel chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio o faraó para tirar do Egito os israelitas. Os israelitas, meu povo. Moisés disse: Deus, quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Estarei contigo, respondeu Deus. Aplauda essa palavra e beije o rosto do Senhor Deus. Irmãos, Deus levanta homens pequenos para coisas extraordinárias, e homens extraordinários para propósitos pequenos. É ou não é?
Só que Moisés era uma pessoa extraordinária para um propósito extraordinário. A primeira coisa que ele fala: quem sou eu? Eu? Irmão, Moisés era gago. Moisés não sabia nem falar, era que nem eu, só até a 8ª série incompleta. Moisés, segundo os exegetas, foi o maior vendedor de Bíblia do Antigo Testamento. Ele chegava na casa das pessoas para vender Bíblia e falava que comprar uma Bíblia. A pessoa falava: não quero não, vou ler ela por você. O cara falava: então me dá uma, vai ficar 15 dias aí para ler. Ele usava essa tática. Moisés era um cara extraordinário para um propósito extraordinário. Mas o chamado de Deus é para aqueles que desconfiam de si mesmo, de si mesmo. Quando alguém se acha, vai cair. Você já deve ter visto muita gente que andou por aqui, que se achava o último gás da coca, a última bolacha do pacote, e hoje nem na igreja consegue vir mais. O capeta arrebentou com ele. É ou não é? Lembra? Saltou nos teus olhos agora aqui as pessoas. Moisés, olha, ele era um homem capacitado, meu irmão. Ele fala para o Senhor: Senhor, mas mas a palavra de Deus diz em Gênesis 3,15, ele vai dizer que da descendência da mulher, a cabeça da serpente seria esmagada. Então, meu irmão, Adão foi derrubado no paraíso, e Jesus venceu o demônio lá no deserto. Por que Jesus venceu o demônio lá no deserto? E Jesus venceu o demônio no deserto como quem? Não como Deus, como um homem. Por que como um homem? Para provar para você que você não precisa ser um anjo, você não precisa ser algo especial, sobrenatural para vencer o demônio. Deus já venceu o demônio para você, e você é mais que vencedor. Aplauda a Deus. Vamos, aplauda a Deus. É a primeira vez que a senhora vem? Não se assustem, mas esse povo é tudo assim. Esse povo não dá. É tudo assim esse povo. Se não for assim, não é carismático de verdade. Pode ser que está misturado com nós aí, mas carismático não é. E tem um monte misturado com nós. Irmão, quando Deus é extraordinário, você não precisa se tornar um anjo para prevalecer. Entenda também, Deus vem levantando homens. Deus vem levantando Adão, Enos, Noé, Sem. Ele vem levantando homens para salvar a terra. Então, às vezes a pessoa chega a dar uma profecia para você. O cara que é pregador geralmente é tão orgulhoso que ele fala: por que Deus não vem falar comigo direto? Eu acolho todo mundo. Esse dia o cara me deu uma profecia lá, eu fiquei 2 dias com depressão, irmão. Não consegui entender, cara. Eu olhava para minha esposa, meus filhos, e falava: pena, se foi o Lauri. Ele falou: eu vi um relógio e Deus falou para mim, faltava 5 para meio-dia. Fala para o Lauri que falta 5 minutos. Discernimento, né, irmão? O pai me matou, irmão. Eu falei: eu vou morrer. Depois eu vi que eu não ia morrer, era só um golpe que eu levei de 110 mil reais. Coisa pequena. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Se nós pegar a genealogia do livro do Gênesis, está narrado ali todo o evangelho, na genealogia dos primeiros. Quer ver? Adão, todo nome significa alguma coisa. Por exemplo, Lauri significa doce mel. Você quer ver, meu irmão? Você quer ver? Como que é o seu nome, menino?
Pablo, quem deu esse nome para você? Minha tia. Tua tia também falava para você, parece que era da Espanha. Como que é seu nome? Quem deu esse nome para você escolher esse nome? Sua mãe. E o seu nome? Rita, quem escolheu o seu nome? Seu pai. E se eu disser para você que nem seu pai nem sua mãe foi que escolheu o seu nome? Porque a palavra de Deus vai dizer no Salmo 139 da Ave Maria que ele te chamava pelo nome antes mesmo que você existisse. Eu sou o 10º filho de uma família consagrada a Satanás. Toda a minha família foi consagrada a Satanás, contei o testemunho aqui, né? A minha mãe deu uma cartinha para o meu pai e falou, vai lá dar o nome dele de Varte, que em português quer dizer Walter. Varte, a minha mãe era caipira, Varte. Meu pai foi e voltou, como é que é o nome do menino? Lauri. É o nome que Deus me chamou. Tinha um senhor que se chamava Bosta, perdão da palavra, José Bosta. José Bosta. Ele entrou na justiça para mudar o nome. Entrou na justiça, em 15 dias o juiz chamou ele. Ele estava na sala de espera, cantor. Ele estava na sala de espera assim. Aí o juiz chamou ele, assim, cheio de gente, falou: seu José Bosta, por favor. Ele falou: eu aqui. Entrou. Ele entrou para dentro e falou: ó, seu José Bosta ninguém merece. Nós vamos mudar o nome do senhor. Como é que o senhor quer se chamar? Ele falou: eu quero me chamar de Pedro Bosta. Eu não gostava, era do José. Eita glória! A alegria do Senhor é a nossa força. Eu costumo dizer assim, tem gente que pega o microfone para pregar uma choradeira. Porque agora as suas dores, os seus sofrimentos. Rapaz, eu não posso falar. O que eu e o Anderson passamos há um mês atrás, e pregando. O Anderson, casado, pregador, pai de 4 filhos. A mulher chegou e jogou aliança, falou: não te quero mais, eu amo outro homem. E o homem pregando. Saía de pregar, saía lá fora chorar. Eu dizia: não desista, não desista, não desista. O diabo não vai vir pro diabo. Com 15 dias a mulher voltou, abraçou ele e falou: muito obrigado por não ter desistido de mim. A primeira noite ele ligou para mim e falou: senhoras e senhores, que noite, que noite. Eu comprei R$110 de mercadoria de uns caras de Foz do Iguaçu. Eu fui lá, quando eu paguei a mercadoria, o cara colocou um revólver na minha orelha e falou: volta embora sem os 110 que você volta com vida, senão nem os 110 nem você não volta. Eu fiquei 4 dias de campo. No 3º dia uma mulher me ligou. Falaria: senhor pode me atender? Sim. Qual é o problema? Tudo dá errado na minha vida. Falei: tudo bem, vai lá na capela tal, que eu atendo só na capela. Vai na capela tal, ela falou: então, eu tenho 4 casas de alto padrão e tenho 2 lotes no lago, tipo fosse o lago da Pampulha ali, né? E eu não consigo vender nenhum. Se eu vendesse um, eu pagava todas as minhas contas. E eu tive que rezar por ela. Tem dia, meu irmão, que você só quer um abraço. Aí a pessoa vem e fala: dá um abraço. Tem dia que você só quer ouvir uma palavra. A pessoa vem: tira uma palavra para mim. Todo mundo quer ser profeta, mas pagar o preço ninguém quer. Muitos vão invejar o seu microfone na mão. Muitos vão invejar: está viajando. Muitos vão invejar: o pessoal gosta. Tem gente querendo seguir até na internet. Eu não deixo seguir, ninguém me segue na internet, porque se começar a seguir muito eu bloqueio. Vai seguir Jesus. Já bloqueei um monte de gente, já falei para um monte de gente: para de me seguir que eu bloqueio. Para seguir Jesus. E aí, muitos querem as nossas medalhas, mas ninguém quer as nossas cicatrizes.
Aí, meu irmão, vamos para a palavra. Senão o tempo. Eu tenho até que hora para pregar aqui. Cadê o pessoal? 10h30? Então acabou já. Irmão, presta atenção na genealogia de Gênesis. Presta atenção aqui agora para você entender. Toda palavra, todo nome tem um significado. Adão significa o quê? Homem. É ou não é? Sete significa determinado. Enos significa mortal. Malael significa santo de Deus. Gered significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa sem esperança. Noé significa o quê? Descanso. Tudo do livro do Gênesis. Agora você pega e junta tudo. Está escrito assim: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança o descanso eterno. Tudo no livro do Gênesis. Eita glória! Aleluia! Dá para dar um glória a Deus ou está difícil? Menos a senhora, que a senhora é doida, só os outros, normal. Aleluia! Glória a Deus! O livro do Gênesis já está tudo preparado, tudo contado para nós. Meu irmão, até com o diabo nós aprendemos. O diabo levanta todo dia de manhã cedo e ele é determinado. Eu falei, vou atacar, eu vou arrebentar com ele. E a gente levanta de manhã cedo. Vida, dia, calor, sede, cansaço, dor nas pernas, picada de mosquito. Irmão, olha para aquela senhorinha lá, Gerarda. A Gerarda foi lá no Paraná, na nossa missão lá. Os mosquitos do Paraná inteiro avançaram nela. Pernilongo, miquim. O corpo dela ficou todinho picado. Ela começou a entrar em crise. E aquilo começou a inchar, sabe? Eu nunca vi um sangue tão doce que nem o sangue de mineiro. Não vá para o Paraná. Aí eu peguei um peixe de 11 quilos e fiz para ela. Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Presta atenção aqui. Tudo isso que estava acontecendo com eles na terra, Deus já tinha revelado. Deus revela. Deus já tinha revelado tudo. Falou, Abraão, Isaac, Jacó, José. Olha, José desceu com 70 pessoas para o Egito. E ele falou: vocês serão peregrinos no Egito, vocês serão escravizados por 400 anos, mas essa nação que vai humilhar vocês também será humilhada. Quando completa o tempo da profecia, Deus não para. Como é que está o povo no Egito? Acostumado. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é de servo acomodado. Eles estavam acomodados. Então Deus vai e sopra no faraó e fala, vou falar que nem o gaúcho, fala, quebra no pau esses escravos aí. Aí eles começaram a apanhar, e foi dobrando o serviço. O que eles fizeram? Eles clamaram. Quando eles clamaram, Deus ouviu. Quando não clamaram, Deus não ouviu. É simples assim. Então fala para o irmão todo lado, se você clamar, Deus vai te ouvir. Aí quando eles clamaram, veja, Deus disse até quanto tempo eles ficariam no Egito. Veja, e daí eles começaram a receber açoite, versículo 8, Deus disse, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e faleram, subiram a terra onde jorra leite e mel. Versículo 7, eu vi a aflição do meu povo, e o seu clamor, eles clamaram. Versículo 9, eles clamaram, quando clamaram, Deus agiu. Então Deus respondeu fazendo o quê? Deus respondeu levantando o quê? Os métodos, levantando um profeta. Ele levantou Moisés. Quando eu fui no meu primeiro retiro, que eu tinha aquela calça vácuo que eu contei ontem, muito apertada, quando meu cabelo dava por aqui assim, quando terminou o retiro, eu impactado por Deus,
A mulher que era coordenadora do meu grupo de oração chegou para mim com a chave e falou assim: eu rezei para você 9 anos. Agora você está aqui, pega a chave, pega o violão, tocava um pouquinho de violão e te vira, agora é com você. Eu sou fruto de uma oração de 9 anos de uma mulher. Aí tem gente que é tão orgulhoso, tão orgulhoso, tão orgulhoso que ele fala assim: eu nasci da terra. Até para falar que é humilde, ele é orgulhoso. Você não nasceu da terra. A Bíblia diz que você nasceu do pó da terra. Nem terra você era. Você é do pó da terra. E aí é assim. É como aquele cara que estava se afogando. Deus escolhe pessoas para salvar pessoas. O cara estava se afogando na enchente lá no Rio Grande do Sul, que deu esses tempos ali. Não sei se foi notícia. Aí o cara estava se afogando. Aí ele falou: Senhor, por favor, me salve. A água subindo, né? Aí vem um cara com uma canoinha. Ô, sobe na canoa aí. Eu falei: não, estou rezando para o senhor vai me salvar. E a água foi subindo. A água chegou aqui assim: Senhor, por favor, me salve. Vem um cara com uma lancha. Sobe aí, tchê, sobe aí. Não, falei para o senhor vai me salvar. A água foi subindo, 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 estava aqui assim, ele: Senhor, por favor, me salva. Vem um helicóptero, jogou uma escada, sobe na escada, sobe. Ele falou: não, o senhor vai me salvar. A água veio até aqui assim, ele morreu. Chegou no céu e falou: pô, senhor, qual é a tua, meu? Ah, o senhor não foi me salvar? Falou: eu não fui te salvar, mandei uma canoa, tu não quis, mandei uma lancha, tu não quis, mandei um helicóptero, tu não quis. Deus tem os teus meios, tem os meios dele para te salvar. Só que eu quero dizer uma coisa para você: ele vai fazer de tudo para te salvar. Porque o Salmo 139 diz assim, no versículo 7, que o nosso Deus é um Deus que nos cerca por frente, por trás, pelos lados. Deus está te cercando nesse final de semana e ele vai te pegar. Fala comigo assim: pega eu, Deus! Pega eu, Deus! Senhora, não. Pega eu, Deus! Pega eu, Deus! Pois não se queixa. Então, meu irmão, Moisés, agora vou começar a encurtar. Ele chega no Êxodo 3. Moisés dotado de tudo, meu irmão. Pessoa excepcional. Educação da melhor. Filho do faraó, velho. Cavalo, o melhor. Roupa da melhor. Comida da melhor. Instrução da melhor. A palavra de Deus diz que ele matou o egípcio lá, vai saber, de repente ele deu só um. Matou o cara, né? Tai Xinguei. Tai Chi Chuan. Tá vendo aí um Tai Chi Chuan? Deu um Paranauê, né? Paranauê é lá no Paraná. Aqui. Paranauê é no Paraná, aqui é Minas Auê. Aí, meu irmão, vai saber. Aí ele enterrou o cara, o faraó ficou sabendo, falou: leia, matou, tem que morrer. Ele fugiu. Quando ele fugiu, ele chegou num lugar, encontrou as filhas de Jetro, ele encontrou Zípora. Zípora olhou para ele olhou para Zípora, Zípora olhou para ele olhou para Zípora, Zípora olhou para ele, Zípora olhou para ele, se apaixonaram. Ele foi cuidar das ovelhas do Jetro. Um príncipe que virou pastor. Pastor era tratado que nem escravo. Era a mais ralé que tinha. Pastor e pescador. Na época de Jesus, pescador era pior. Aí ele tá ali cuidando das ovelhas do sogro dele, ele vê uma sarça queimando. É normal lá a sarça queimar no calorão. Só que a palavra de Deus diz que era uma sarça que queimava e não se acabava. Não se apagava. Ele chega e se aproxima. Quando ele se aproxima, a sarça fala com ele: Moisés, Moisés. Ele fala assim: nossa, uma sarça que não apaga ainda fala? Eu vou chegar para ver. Quando ele chega para ver, Deus fala com ele: tire as sandálias. Meu irmão, presta atenção que eu vou falar aqui agora. Presta atenção.
Agora é para o pessoal da renovação. Eu tenho 25 anos de renovação, eu amo a renovação. Já fiz acampamento, já fiz de tudo, mas não saio da renovação. Esse negócio de pregação direcionada, de oração engessada, chegou na hora de ver que não dá mais fruto. Eu sou do tempo que deixava o Espírito Santo falar. Porque quando Moisés chegou diante da sarça ardente, o que Deus disse? Tire as sandálias. Mas quando o filho pródigo voltou para casa, o que o pai disse? Coloque as sandálias. Então eu não posso direcionar, eu tenho que ler os ambientes. Eu tenho que ler os ambientes e ver o que vou pregar, não uma coisa que me mandaram pregar. Eu tenho que ler os ambientes, porque tem gente aqui que Deus mandou colocar as sandálias, mas tem gente aqui que Deus está mandando tirar as sandálias hoje. Aplauda a Deus. Em São Paulo, o cara deu o texto, contexto, retexto, o que era para falar. Eu falei, irmão, não vou ir. Mas por quê? Eu falei que Deus já falou tudo com vocês, prega vocês. Não, mas aqui agora a orientação é esta. Então siga a orientação que você quiser. Eu não vou. Não, então pode vir. Conta o teu testemunho aí. Tem gente que nesse momento Deus está dizendo, tire as sandálias, você está chegando na Terra Santa. E tem gente que só está voltando para a casa do Pai. Você já era escravo de novo. E Deus está dizendo, coloque as sandálias. Então quando Moisés chega, que ele se encontra ali, presta atenção no que eu vou falar. Que Deus fala para ele, tira as sandálias, o que ele faz? Ele tira a sandália e tampa o rosto e se ajoelha. E Deus só mandou ele tirar a sandália. A humildade de Moisés me constrange. Porque ele era um filho do príncipe que ia ser rei. Ele era o cara que virou pastor. E quando chegou diante de Jesus, diante de Deus, Deus falou, tira as sandálias. Porque quem andava sem sandálias era o quê? Escravo. Então Deus falou para ele, você pode ser filho do príncipe, mas para mim você é um escravo. E Deus não mandou ele fechar o rosto e nem ajoelhar, mas ele fez que nem o Padre Léo. O Padre Léo falou assim, eu fico de joelho, sabe por quê? Porque de joelho é mais difícil do demônio me derrubar. Quando ele se ajoelha e tampa o rosto, presta atenção aqui, presta atenção. Quando ele tampa o rosto, por que ele tampa o rosto? Porque ele está dizendo assim, eu tampo o rosto porque o Senhor está aqui. Quem aparece é o Senhor. É o Senhor que está aqui. É o Senhor que aparece. É que o Senhor cresça e eu desapareça. Por isso ontem vocês viram quando vem o Santíssimo aqui. Vou relatar para você, o menino da música falou, pode fazer você porque o diácono é da casa. Né? Eu dei o microfone para o diácono. Por quê? Porque eu não posso estar diante de Jesus e sair, Deus está curando aqui, Deus está curando ali, Deus está curando lá, sem pelo menos adorar o Senhor. Porque é Ele que é o Senhor. Ele cresça e eu desapareça. Então, Moisés se ajoelha e fecha o rosto. Eu estou conjecturando essa mensagem é muito linda, ela é muito grande. Eu já vou parar para nós rezar. Aí ele fecha o rosto. Ele tampa o rosto para dizer, o Senhor cresça. O Senhor, a humildade de Moisés. Moisés, meu irmão, era um cara muito inteligente. Ele chegou, quando Deus mandou construir o templo, ele não escreveu nada. Ele chegou aqui, ó, mármore aqui, madeira lá, prego aqui, que era nem existia prego, né? Mandou fazer tudo. Olha a inteligência de Moisés. Moisés era super adotado, que a gente diz no Rio Grande. Ele era muito inteligente, era um cara. Ele chegou no templo lá para construir o templo que Deus falou para ele. Aqui eu ponho aqui tu põe lá, os querubins aqui. Ele sabia tudo. Mas ele era tão humilde que ele fechou o rosto. Só que é o seguinte, o diabo te exalta para te humilhar.
Mas Deus te humilha para depois te exaltar. No Êxodo 3, Moisés tampa o rosto. Mas no Êxodo 33, quando ele chega, que ele vai ao monte e se encontra com Deus, ele desce, a glória de Deus é tão grande nele, que quando ele desce para os israelitas falam: Moisés, tampe o rosto, porque o teu rosto está brilhando mais do que o sol. Nós não conseguimos olhar para você, ele teve que tampar o rosto. Então, diante de Deus, ele tampou o rosto. E se humilhou, mas Deus o exaltou tanto que ele teve que tampar o rosto de novo na glória de Deus. Deus o humilhou lá, mas depois ele exaltou. E Deus está fazendo isso na tua vida. Você pode ter sido humilhado na tua vida muitas vezes, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus ainda vai te exaltar, porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio 20, versículo 4: sou eu, o Senhor, seu Deus, que marcho à sua frente para combater os vossos inimigos e vos dar vitória. Aleluia! De pé, maluco. Chora para dar uma emoção no povo. É baixista. Lá no Rio Grande nós chamamos de baixeiro. Então Deus é assim, meu irmão. Deus é assim. Aí, meu irmão, ele fala assim: presta atenção, presta atenção. Moisés, Êxodo 3. Aí depois lá no fundo ele vai falar assim: Marta, Marta. É ou não é? Tem um lugar que ele diz assim: Saulo, Saulo. Abraão, Abraão. Por que duas vezes? Porque ele está dizendo: eu te conheço. Eu te conheço. Eu conheço você. Então ele recebe o vinde, ele vai para Deus, aí depois Deus o envia e fala: agora ide. Falou: mas eu não, pode ir, eu estou contigo. O bagulho vai ser louco. Pode ir. E ele vai. Meu irmão, onde Moisés passa, não tem para ninguém. Não tem, Deus estava com Moisés. Quando falaram mal, quando Maria, a cunhada dele, falou mal dele, a língua da Maria ficou pura lepra. É? Porque quem tocava em Moisés era como se tocasse em Deus. É tão amigo que ele. A palavra de Deus diz que Deus se entretia com Moisés, ficava meia hora, uma hora conversando com ele. Diz que eles tomavam um chimarrão, sentavam numa pedra e ficavam lá conversando. Ficava proseando, como diz o gaúcho. Eu tenho um sonho de encontrar com Moisés. Que fala: Moisés, como é que é conversar face com o Senhor? Eu tenho um sonho de conversar com Noé. Falei ontem. Fala: Noé, Deus falou com você uma vez só. Você ficou 100 anos construindo um trem. Uma vez, ele nunca mais falou. Falou só uma vez. Ficou 100 anos. Que fé é essa? Abraão, que fé é essa? Você estava mais para lá do que para cá. E vem. Vai tirar foto? Não, mas não pega desprevenido. Veja esses caras, bicho. Isaac tem 7 anos de seca. Todo mundo foi embora. Você fica aqui que você vai prosperar aqui. 7 anos de seca, o cara fica aqui. Todo poço que ele furava dava água. Cara, eu fico pensando em conversar com esses caras, bicho. Elias. Eliseu, eu sou fã de Eliseu. Ele estava passando. Presta atenção, jovens, agora. Eliseu. Depois tu toma água, escuta essa. Não estou xingando, pelo amor de Deus, né? Eliseu, ele passou dentro de uma vila e os jovens começaram a falar: careca, careca, careca. Ele virou para o lado do mato assim, irmã. Orou, veio uma ursa, matou 41 jovens. É bíblico.
É nóis! Eu queria perguntar para esses caras. E aí eu tenho certeza que eles iam dizer para nós: como é que é, seus bandos de trouxa? Vocês recebem Jesus, adoram Jesus, o nosso Deus, nosso Senhor, e vocês não sentem nada. Como é que é para vocês viver no tempo que pode comer Jesus, pode comer o nosso Deus? Irmão, só para fechar agora, um dia Davi vinha transportando a arca e Davi vinha na frente da arca, só aqui, ó. Ele virava pirueta. E naquele tempo usava tipo uma camisola e não existia cueca. Tudo que eu estou falando aqui é bíblico, só que é do meu jeito, né? A mulher dele falou assim: grande coisa, né? O rei mostrando as vergonhas para as súditas. Micol, o nome dela. Ele falou: pô, meu Deus, eu faço isso e faço muito mais. Micol nunca pôde ter filho porque teve ciúme de Deus. Aí ele vinha na arca assim, dançando assim, né? A arca com os carros de boi. Estava trazendo da terra de Obed, de Edom. Que a arca ficou 3 meses na casa de Obed, de Edom, e abençoou. Por isso que Nossa Senhora ficou 3 meses na casa de Isabel e abençoou. Nossa Senhora, Isabel disse assim: como pode vir a mim, a mãe do meu Senhor? Davi disse assim: ela vinha a arca do Senhor, a arca da aliança. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, um pouco do maná, a vara do primeiro profeta. Dentro dos ventres de Maria tinha o pão da vida eterna, o profeta eterno e a lei eterna, que a lei se transformou em amor. Os judeus tinham 613 preceitos, 248 mandamentos e 365 prescrições. E Deus deu um mandamento só para nós, Jesus: amar, 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 amar. E no rodapé tem uma Bíblia de estudo, está escrito assim: amar até os corintianos. É muito amor, aplauda a Deus. Muito amor, né? É para fechar agora, para nós fechar. É isso. Você nunca pode fazer o ide sem antes obedecer o vinde. Os maiores escândalos eclesiásticos são de pessoas que fizeram o ide sem obedecer o vinde. E aí arrebenta com tudo. Se você realmente se prostrar diante de Jesus, se você se dobrar diante de Jesus, onde todo joelho se dobra no céu, na terra e até nos infernos, se os demônios se dobram, por que nós não vamos se dobrar? Aí não tem para ninguém. Então fala para o irmão que está do lado, fala: vamos ficar de pé porque o bagulho vai ser louco, fala.